Muito bem, sou Carlos França, aqui da Universidade de São Paulo, campus capital, do Departamento de Biomateriais. E nós vamos falar de um negócio que é muito legal. Clareamento é muito legal. Primeiro, porque ele é a técnica menos invasiva que nós temos na odontologia. É a técnica estética menos invasiva. Segundo, que ele é muito seguro. Muito seguro. E a gente pode trabalhar com bastante tranquilidade. Mas as dúvidas que surgem são: faço clareamento caseiro? Faço em consultório? Qual que é melhor? Uso luz, não uso luz? O que eu posso fazer? Né? E tem um ponto que é crítico. Qual que é o motivo que vocês acham que o paciente mais abandona o tratamento de clareamento? Sensibilidade. Pô, ninguém gosta de sofrer. E a sensibilidade é um ponto aí bem crítico para a definição de qual técnica nós vamos utilizar. E aí, e a sensibilidade ela está associada à técnica, sim, ela se é consultório, se é caseiro, ela está associada a um creme dental que você pode estar trabalhando junto, e qual creme dental, e também entra outra questão, e o pós-clareamento? Aí o paciente vira para a gente e fala assim: quanto vai durar? Quanto vai durar? Vai durar a vida toda? Aí eu sempre gosto de fazer uma comparação. Você acabou de lavar o carro. Hoje, vai durar o carro limpinho? Nós vamos sair daqui e vamos pegar a marginal. Já vai melecar todo o carro. Né? Eu não tenho esse problema. Eu só ando de moto. Então, se eu ando só de moto, vai melecar a minha roupa e a moto. Mas o carro vai estar sempre limpinho em casa. Mas a questão é que a gente não pode privar o nosso paciente de comer alguma coisa. Eu não posso mais tomar vinho tinto. Poxa, eu não posso mais tomar café. Peraí, não é assim, né? Não é assim. Então, vamos discutir um pouquinho como manter esse clareamento. Beleza. Então, está aqui o nosso endereço mais fácil. A gente está lá na USP. E essa aqui é uma imagem que eu sempre gosto de abrir a minha aula. O que é o tratamento de clareamento? O paciente, ele acha que você fez no irmão dele, ficou show, vai funcionar igual para ele. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente depende de tirar pigmentos que estão incrustados na estrutura dental. E quais são os pigmentos que estão ali incrustados? Por exemplo, o que vocês acham que é pior? Café ou cigarro? Qual? Cigarro? Então, o cigarro é mais fácil do que café para clarear. Por quê? Porque é uma mancha mais gordurosa e superficial. Café é muito fluido, pigmenta mais profundo. Então, tem diferença de hábitos. E vinho? É um problema? Claro que é. Por quê? Porque além de pigmento, ele é ácido. E aí é legal o quê? Depois do clareamento, poxa, pode tomar vinho? Pode. Mas intervala mais com água. Né? Então, e a Coca-Cola? Vamos sacanear a Coca-Cola. Coca-Cola é crítica? Sim, é um pigmento. Mas tem o ponto que é mais crítico. Como qualquer refrigerante, qual que é o problema? Acidez. Acidez aumenta o risco de sensibilidade. Tanto que na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Alessandro Loguer, a professora Alessandra Reis, que já foram nossos alunos de pós-graduação, tem um estudo muito legal. Coca-Cola é um problema durante o clareamento? Não. Não. Está liberado. Pode tomar Coca-Cola durante o clareamento. Pode tomar vinho tinto durante o clareamento? Pode tomar vinho tinto. Pode tomar café durante o clareamento? Pode tomar café.
Mas o problema da Coca-Cola é que ela aumenta o risco de sensibilidade. Mais do que o vinho. Tá? Então, esses são os probleminhas maiores que a gente vai encontrar no clareamento. Questão da sensibilidade. E, infelizmente, sensibilidade o paciente para de utilizar. E a inteligência da gente está aqui, conversando sobre o assunto. E no sábado também, na grade científica do CIOSP, a gente vai ter uma partezinha de clareamento, não como aqui, mas uma partezinha, a gente vai falar também dos perrengues do clareamento. A gente tem que entender bem o mecanismo dele para poder trabalhar. Então, o que é o tratamento de clareamento? Isso aqui é uma frase minha, já antiga: clarear o dente não é pintar a cor que deseja, mas sim fazer o quê? Uma microlimpeza da estrutura dental. Então, diferente de um jato de bicarbonato, o que é? Aquilo a gente considera uma macrolimpeza. A microlimpeza é quando a gente entra com um emulsificante de pigmentos. O clareamento é um emulsificante de pigmentos. Ele vai mais a fundo na estrutura, ok? Mas o que a gente quer clarear? O esmalte, a dentina ou os dois? Qual que é o que dá mais influência no resultado final? O esmalte ou a dentina? Oi? Esmalte. A gente achava que era dentina até outro dia. Até outro dia, 2018. Aí os chineses lá de Wuhan, onde surgiu a Covid, eles descobriram, na Universidade de Wuhan, separaram o esmalte, a dentina. Qual a influência de clareamento? 3 vezes mais influente é o esmalte. Opa! Isso para nós dentistas é um bom negócio. Por quê? Que você não precisa chegar no complexo dentino-pulpar. Não tem que chegar onde tem maior risco de sensibilidade. Isso é muito legal. Por quê? Porque nós podemos trabalhar com um clareamento mais curto. Nós não precisamos ficar dormindo mais com a moldeira. Isso foi uma grande mudança. Embora aqui no Brasil já temos estudo desde 2012 mostrando que 1 hora de moldeira já é suficiente. Lá da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, tá? Com o grupo do professor Baratieri. Muito bem, então, clarear o dente não é pintar da cor que deseja. Então, isto aqui que é o clareamento, não é o pintor ali pintando a cor sobre o dente. A gente tem que separar para o nosso paciente, quando a gente aplica uma resina, aplica uma cerâmica, nós estamos facetando o dente. Aí sim, eu falo para o paciente: você quer azul com bolinhas amarelas? Eu faço. Eu ponho a cor que você quiser. Principalmente porque hoje em dia, uma das linhas de pesquisa fora o clareamento, que a gente já está desde 1997 estudando clareamento, a gente estuda desde 2017, 2018, cor. E aí eu falo assim: poxa, eu ponho a cor que você quiser com uma resina, com uma cerâmica em cima do seu dente. Mas o clareamento, nós estamos o quê? Vendendo uma técnica que a gente não domina o resultado. E tem outro aspecto que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o dente do paciente estava lá a 3,5. Clareamos e chegou a 1. Sucesso. Sucesso, tecnicamente sucesso. Aí o paciente vira e fala assim: só isso? Aquela cara de nojento, né? Só isso? Eu queria mais. E isso é um outro ponto importante. O sucesso é aquilo que o paciente deseja. Cuidado com isso. Então, a gente separando uma microlimpeza, não uma pigmentação, não um recobrimento. Aí sim, nós vamos estar o quê? Entendendo um pouquinho mais, mas tem que passar isso para o paciente. E aí, dentro disso que a gente vem falando,
A moldeirinha, que já não é mais recortada assim do jeito que a gente recortava no passado, que não é mais um filete de clareador como a gente fazia no passado. Olha como está mudando. Hoje a gente põe o quê? Um recorte 2 milímetros acima das abóbadas gengivais para vedar bem e faz o quê? Põe um grãozinho de arroz para cada dente que vai clarear, ok? Posso colocar em cima de resina de dente com resina composta? Pode. Pode colocar em cima de cerâmica? Pode. Vai fazer mal para a resina, para a cerâmica? Desprezível, tá? E hoje temos, inclusive, a moldeira impressa. Então a DMG está trazendo para o Brasil, lançou agora, dezembro, a DMG alemã, lançou agora a moldeira impressa. Bom, a gente não testou ainda, já estamos com a carta branca para imprimir, mas qual a vantagem? Moldeira de alto vedamento, melhor do que a plastificada, tá? Então, as coisas estão mudando muito rápido. Mesmo o clareamento, todo mundo acha, é fácil. É fácil. Fácil? Fácil é você manter o paciente fiel a você. Isso que é o grande desafio. Muito bem. Então, no clareamento, a gente viu a penetração do peróxido na estrutura, a quebra de pigmentos que estão na estrutura. Tá? Esses pigmentos, o que são? Os pigmentos são desde pigmentos de fora do dente, que nunca tiveram no dente, mas se a gente prestar atenção, aqui no Brasil começou a pegar mais fôlego, clareamento de teenagers, né? De jovens, muito jovens. A FGM lançou lá o peróxido de hidrogênio a 6%. Qual que é a mudança? Que hoje a gente viu que o processo é bastante seguro e a Sociedade Norte-Americana de Odontopediatria já faz alguns anos que falou assim, olha, pode fazer. Especialmente em casos do quê? De bullying. Por quê? Porque o dano psicológico é maior. Então, hoje, nós temos o clareamento mesmo de pacientes muito jovens, como 11, 12 anos de idade. Tá? Então, eu tenho uma filha de 23, que segurei ela até os 15 anos para fazer clareamento. Em compensação, agora minha filha mais nova, que tem 1 ano, provavelmente quando chegar lá nos 11, 12, a gente já vai estar clareando. Tá? E curioso, né? Jovenzinho assim, e o dente clareia, e nem toma café. Por que será? Porque tem o quê? Hoje a gente sabe que aminoácidos da estrutura dental mudam sua forma alotrópica, dando que uma maior reflexão de luz. Tanto que os chineses também descobriram que se você desproteinizar o dente, ou seja, o esmalte, quanto que tem de proteína? 2%. Se desproteinizar o dente, não clareia. Clareamento está intrinsecamente ligado à proteína do esmalte. Coisa que a gente vem cada vez mais tendo que nos juntar a bioquímica, nos juntar o Instituto de Química lá na USP, para poder entender melhor as reações químicas que acontecem. Tanto que quando eu fiz a minha livre docência em 2010, para entender as alterações químicas atômicas do dente, a gente foi para a física nuclear da USP, no Instituto de Física, usar aquele acelerador de partículas, aí joga a partícula em cima do dente, bate ali na estrutura e capta quais são os átomos que tem ali na estrutura, para a gente saber se tinha ou não uma desmineralização. Hoje a gente já sabe que tem uma desmineralização e como que ela acontece e que ela é totalmente reversível. Muito bem, então vamos só entender o mecanismo, o mais utilizado, ou melhor, quem que a gente mais usa para clarear é o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o elemento ativo, é o cara que faz o clareamento. Quem que é o melhor cara para clarear? Peróxido de hidrogênio.
Mas será que nós vamos entender o que faz ele ser mais ou menos eficiente? É ele que gera os radicais livres, é ele que vai clarear. Mas o que faz ele ser mais ou menos eficiente? Vamos lá. Então, 10% de peróxido de hidrogênio, temos 10% de peróxido de hidrogênio. Mas o que a gente usa mais para clareamento caseiro? Peróxido de carbamida. Peróxido de carbamida, quanto que tem de peróxido de hidrogênio? O peróxido de carbamida, olha lá, ele vai dar a carbamida, que é um estabilizador, mais o quê? O peróxido de hidrogênio. Então, peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, a 10% é a mesma concentração? Não! Olha lá, o nosso clareador caseiro tem em torno de 3,35% peróxido de hidrogênio, na real. Na real. E ele não funciona bem? Funciona bem o peróxido de carbamida, ele é bem seguro. E por que ele funciona tão bem? Peraí. Por que ele funciona tão bem? Porque a carbamida é um estabilizador de pH. E um dos fatores que mais influencia a ação do peróxido de hidrogênio é pH. Se a gente pegar um paciente e colocar, metade da boca faz profilaxia, metade da boca não faz profilaxia e clareia, ou seja, já estou dizendo, toda vez que for checar a cor para o paciente que está clareando com moldeira em casa, faça uma profilaxia. Metade da boca feita a profilaxia, metade não feita a profilaxia. Vamos pegar o mesmo clareador, vamos pegar o Whiteness Perfect 10% da FG, que é um excelente clareador. E aí eu vou colocar o mesmo clareador nos dois lados, moldeira. Vai clarear igual? Não. Mas é que a placa bacteriana é uma barreira física. Sim, mas ela é uma barreira química. Por quê? Porque ela abaixa o pH. Ele leva o pH para ácido. Levou para ácido, não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio ele tem que se quebrar em radicais livres. Os radicais livres que mais ativos são aqueles, o quê? Que se formam a partir do pH alcalino ou neutro. Então, o pH é importantíssimo. Por isso que várias empresas de clareadores vendem o quê? Clareadores tamponados, com pH, o quê? Controlado. Por que tem clareador que você tem que ficar trocando o tempo todo no consultório e outros clareadores que pode deixar a sessão inteira? Clareador tamponado pode deixar a sessão inteira, tá? Embora tem fabricante, como a Ultradent, que tem seu clareador tamponado, o Extra Boost, ou a licença Extra Boost de consultório, mas recomenda a troca para botar o quê? Produto com mais ação, tá? Muito bem. Como é que acontece a interação do peróxido de hidrogênio e os seus radicais livres na estrutura dental? O esmalte a gente acha que é uma estrutura impermeável. Não, uma estrutura muito permeável, muito permeável. Então não basta, só vai ter sensibilidade se tiver trinca. Não, facilita. Exposição de dentina que dá sensibilidade. Verdade. Mas o esmalte é uma estrutura semipermeável. Muito bem. E aí a gente olha aqui uma microscopia que a gente fez lá na engenharia de Minas e Petróleo da Poli, na USP aqui de São Paulo, onde a gente usou um microscópio que a gente chama de field emission, com 100 mil vezes de aumento do esmalte clareado. E o que a gente está vendo aqui? Isso são os cristais, e entre os cristais tem o quê? Porosidades. Esses furinhos que tem no esmalte é o que a gente chama de canais de difusão, que é por onde vai passar o peróxido de hidrogênio. Isso é natural do dente. O peróxido não está abrindo o caminho, ele só está o quê? Penetrando. Tá? Obviamente, se esses caminhos estiverem sujos,
ele vai o quê? Limpar. Daí porque você pode aumentar a sensibilidade com clareamento. Muito bem. Vai ou não vai? Por que ele não vai? Está pensando. Pronto. Quais os principais fatores que influenciam o clareamento? Agora começa a ser bem legal para vocês entenderem o que vocês têm que tomar cuidado no clareamento, para tomar decisão. Então vamos entender. Não vai ser uma visão assim tão névoa. Fatores que influenciam. Primeiro, concentração. Quanto mais peróxido de hidrogênio tiver, mais chance de clarear. Então, a questão é que a gente tem que pensar, vamos dar, para matar uma formiguinha, vamos dar um tiro de canhão? Não. Vamos pegar só com o dedo e apertar a formiga. Essa dosagem que vai a inteligência do cirurgião dentista bem estudado para definir. Por quê? Quando você dá um tiro de canhão na formiguinha, você detona tudo que tiver em volta. E se você apertar só com o dedo, sem sequelas. Só a sujeirinha da formiga que você matou, que agora não pode também nem matar as formigas. Né? Mas, cuidado. A gente quer só apertar a formiga. Ok? Então, concentração. Mais concentrado, mais rápido, mas maior risco de sensibilidade. Maior sequela. Natureza do peróxido. Agora vocês já estão craques. Peróxido de hidrogênio é o cara. Peróxido de carbamida é o precursor do cara. E o perborato de sódio, que é usado para clareamento de dentes não vitais, lá dentro da câmara pulpar, é um precursor de peróxido de hidrogênio. Resumindo, é só peróxido de hidrogênio que clareia. E todo mundo vai chegar nele. Fácil demais. Tempo de contato, isso é importante. Se você dormir com a moldeira, a chance de clarear mais rápido é real. Mas se você usar por uma hora só por dia, vai clarear também. Mas vai precisar mais dias. Ok? Então, agora você tem um paciente que já tem sensibilidade. E aí você pergunta, você teve história prévia, você já usou clareador? Usei. No dia seguinte, eu dormia com aquela moldeira, no dia seguinte, eu não podia ver a luz do dia que doía o dente. Não tinha nada a ver, mas doía. O que é que está acontecendo? Ele te deu a informação de bandeja. Não use mais durante a noite. E qual que você usou? Sei lá, tal marca. Aí, se ele tiver a concentração, o que ele usou, melhor ainda. Mas, ele falou, dormi e acordava com mal. Beleza, o que nós vamos fazer? 1 hora. Certo? Mas, aí vai entrar uma outra pergunta. E você, rotineiramente, tem sensibilidade? Ele, tenho quando toma alguma coisa gelada. Então, o clareador só é o potencializador, ele já tem. Então agora nós vamos ter que mudar o quê? Creme dental. E qual creme dental que nós vamos caminhar? Se não está fazendo clareamento, o Pro-Alívio. Já vai para o Pro-Alívio. Por quê? Porque tem todos os recursos. Ou o Elmex verde, que é melhor ainda. Aí você vai usar arginina, vai usar tudo que tem direito. Tá? E do contrário, não tem sensibilidade, mantenha o Total 12. Um pouquinho só, Total 12 dessensibilize. Pronto, já estamos sabendo como receitar em vida normal, rotineira. Beleza, vamos lá. Tempo de contato é importante, a sensibilidade é o ponto crítico de tudo isso. Então, mais tempo de contato, mais risco de sensibilidade. Agora, quais os protocolos clínicos que a gente tem? E aqui eu vou projetar para vocês. Quiser fotografar,
é uma parte legal aqui para a gente ter bem o poder de decisão. Então, quais os protocolos clínicos que a gente pode ter? Então, esse aqui foi uma publicação que a gente fez lá atrás, que a gente já alterou, junto com o professor Fabiano Marçom, de Maringá, o professor André Brizo, que é da dentística, é o cara que estuda muito clareamento lá em Araçatuba, na Unesp. O Maurício, que hoje foi meu orientado e hoje está no Instituto de Câncer do HC, onde a gente criou um protocolozinho fácil, uma tabelinha fácil. Então vamos lá, considerações gerais. O paciente receptivo, esse é o paciente que a gente sonha, né? Não tem pressa do clareamento, não é a noiva que lembra da gente na semana do casamento, mas paga bem, porque tudo que a noiva paga é caro. Aí você pode cobrar à vontade, porque ela vai ficar feliz, porque vai ser barato perto, principalmente do vestido, da festa e assim vai. Não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. Nem histórico. Quando você toma gelado, dói? Não. Quando você come chocolate, dói? Não. Então, tá bom. Ótimo. Clareamento com moldeiras, peróxido de carbamida, 10 a 16%. Qual que é o risco de sensibilidade? Bem baixo. Posso usar peróxido de hidrogênio caseiro? Pode. No mercado brasileiro, de 6 a 10%. Peróxido de hidrogênio. Por exemplo, o White Class, da FGM, o Pola Day, da SDI, são clareadores, o Go, da Ultradent, são clareadores de peróxido de hidrogênio. Tá? O Go é 10%, o Pola Day é 7,5% e 9,5%. E da FGM, que é o White Class, é o 6%, 7,5% e 10%. Com 3 versões. Então, são situações bem legais e particularmente... Fran, você não gosta de fazer clareamento em consultório? Perguntando a minha opinião, o que eu gosto. Eu gosto de fazer clareamento caseiro. Por quê? Porque eu quero que o paciente trabalhe para mim, não eu trabalhar para ele. Muito simples. Está perguntando para mim. Mas tem pacientes que querem o quê? Aquele pontapé inicial. Que isso é bem legal quando você faz uma sessão de consultório e continua em casa, que é a técnica associada. Então isso, psicologicamente para o paciente, é bem legal. Mas você vai trabalhar nesse paciente mais receptivo para tudo. E como é que a gente faz? Naquela sessão que a gente vai fazer o clareamento, eu só trabalho com ASBs. Então, a gente entrou o paciente para o atendimento, a gente já faz a moldagem de alginato e a ASB já vai fazer a moldeira. Ela vai lá vazar o gesso acelerado, em 20 minutos está o modelo pronto, já injeta, ela faz o vacuum forming e quando eu termino a sessão de consultório, o paciente está saindo com a moldeira. Ele já sai com a moldeira, tá? E sempre no kitzinho já vai um creme dental para sensibilidade, ok? Sempre vai junto, a gente já prescreve tudo, ok? Muito bem. Paciente que não quer usar a moldeira, reclama que não se adapta. Beleza. Em termos de pressa é indiferente, em termos de sensibilidade é indiferente. Vamos lá. Clareamento em consultório, com peróxido de hidrogênio de 15 a 40%, que é o que a gente tem aqui no Brasil. 15 a 40%. Com aplicação única de 30 a 50 minutos, de acordo com o fabricante. Tentar associar o clareamento caseiro com peróxido de hidrogênio. 4 não existe mais, de 6 a 10 por períodos curtos, de 30 a 90 minutos diários. Ou peróxido de carbamida, 10 a 16 por 2 horas. Ok?
Vocês viram que eu não estou falando quase nada de peróxido de carbamida 22%. Por quê? Porque se eu for usar o peróxido de carbamida 22%, eu já migro para o peróxido de hidrogênio direto. Por quê? Porque eu quero o cara direto, eu quero pressa. Peróxido de carbamida 22%, lembrando, não pode utilizar durante o sono. No máximo, estourando 1h30. Então aí a gente já prefere peróxido de hidrogênio caseiro. Beleza, então a gente associa. Por que o peróxido de hidrogênio aqui principalmente? Porque usa a moldeira, o peróxido de hidrogênio a 10%, White Class 10%, por 30 minutos. Então o cara que não gosta de usar moldeira, muitas vezes ele fala, eu acordava e jogava a moldeira longe. Tá, mas você não vai dormir com a moldeira. Você vai assistir a novela, vai assistir um podcast, e assim vai, com a moldeirinha, e acabou. Fácil. Você pode estar trabalhando, lendo um livro, com a moldeirinha, acabou. Legal. Pronto. Tá? Mudando. Outra tela. Paciente que relata histórico de sensibilidade leve em todos os dentes, mas quer fazer clareamento. Tá? Então, o tratamento prévio, dentifrícios e dessensibilizantes com moldeira, clareamento com moldeiras, peróxido de carbamida 10%. Então, vamos lá. Então, esse paciente é aquele paciente que a gente vai já dar o Elmex verde, pelo menos uma semana antes, para ele já ir dessensibilizando esse dente. Tá? Isso é importante. Poxa, não resolveu. Então nós temos que entrar mais pesado. Então nós vamos entrar com o quê? O nitrato de potássio. Quem que é o nitrato de potássio? Nitrato de potássio tem uma ação no neuronal direto. Que a gente, quando entrou com o Elmex verde, a gente usou a arginina que bloqueia as porosidades ali com a precipitação proteica. Que mais? Com o cloreto de potássio que vai cortar lá a sensibilidade neuronal. Sinal que não foi suficiente. Então agora a gente vai entrar com um caminhão de nitrato de potássio. E aí pode ser da FGM, o Dessensibilize KF 0,2%, que o paciente aplica. Ele tem 2% de nitrato de potássio mais 0,2% de flúor. Ou de consultório, que aí é o KF 2%, Dessensibilize KF 2%. Consultório, o que muda? É o 5% de nitrato de potássio. Tinha falado 5% ou 2%? 5% de nitrato de potássio. E 2% de flúor. De vez em ser 0,2%, vai para 2%. A gente não usa o 2% para caseiro, senão a dosagem de flúor está muito alta. Tá? Muito bem. Ou usa da SDI, tem o SOFI. S-O-O-T-H-I, se não me engano. SOFI, que também é um dessensibilizante. E aí como é que a gente faz? Faz a moldeira e o paciente usa a moldeira só com o dessensibilizante, previamente. E mesmo quando ele começa o tratamento, usando só 1 hora, peróxido de carbamida 10%, isso é importante, se ele tem sensibilidade de peróxido de carbamida 10%, que equivale a peróxido de hidrogênio, quanto? 3,35%. Baixa concentração, por 1 hora. E aí, sim, ele tem que associar o quê? A moldeirinha, ou antes, ou depois, ou antes e depois, com esses dessensibilizantes, fora o Elmex verde aí para dessensibilização, para segurar. Então, esse é um ponto bem legal. Como que a gente vai segurar a sensibilidade? Mudando. Paciente com retração gengival em vários dentes com trinca e esmalte, ou que não pode ter contato com os peróxidos. Alta sensibilidade. Aí, este aqui é clareamento em consultório. Ele é um clareamento específico em consultório. Tá? E a gente vai fazer o quê? Com a barreira gengival proteger essas regiões. Hoje, a gente tem mudado essa técnica
para uma nova realidade desde 2019. Em 2019, o que aconteceu? Lá no IDS, na International Dental Show, na feira lá de Colônia, na Alemanha, foi lançado a primeira resina unicromática, um forte efeito camaleão, que é a resina da Tokuyama, a Omnichrome. Na sequência, a FGM lançou a Unique. E na sequência, a Smart Dent lançou também a sua resina unicromática. E na sequência também a Kulze lançou a Carisma One, tudo resinas unicromáticas. E aí o que a gente fez? A gente passou a, quando tem essas retrações gengivais, as lesões cervicais não cariosas, a gente passou a restaurar antes com uma resina unicromática. Só que a gente evita fazer o quê? O bisel. E aí, com o clareamento, como essa resina puxa a cor do dente para a sua estrutura, você vai ter uma resina que normalmente acompanha o clareamento. A gente é só alerta o paciente. Se não acompanhar, nós vamos fazer um pequeno retoque ao final do clareamento, tá? Mas a gente evitou de ter que fazer o clareamento em consultório com essa técnica. E funciona muito bem. Vamos falar que 70% dos casos a gente não faz retoque, tá? Muito bem. E, obviamente, nessa última categoria, a gente põe os pacientes que tiveram câncer, ou que estão em tratamento de câncer. Por quê? Para você não colocar o clareador em contato com as imunoglobulinas. Tá? A gente tem que pensar que o que é o clareador? Radical livre. O dia que o paciente aprender isso com um jeito, nunca mais a gente faz clareamento. Eu tomo suco detox, faço tudo detox, e o dentista vem e põe alta oxidação no meu dente, né? Muito bem. É importante entender que durante o clareamento a gente tem dois fatores acontecendo juntos. Desidratação, que é um falso clareamento. Há uma desmineralização da superfície que gera uma certa opacidade no dente, por isso que você está fazendo clareamento, parece que está mais claro. Parou o clareamento, seja de consultório, seja caseiro, dá uma pioradinha. Aí o paciente acha, foi aquela xícara de café que eu tomei. Não, porque você tem uma pequena alteração da superfície. Vamos pensar agora junto. O que a gente tem? O que é a mancha branca? Processo de cárie. Mancha branca é uma desmineralização da subsuperfície. Se você tem buracos ali na subsuperfície, você tem o esmalte mais opaco. Por isso cria mancha branca. E a mancha branca, ela é reversível, a gente não cavita, a gente não mexe. Mas, quando nós fazemos o clareamento, nós fazemos uma microdesmineralização da subsuperfície, que é muito menos do que a mancha branca. E gera um aspecto que, de maior reflexão de luz, o dente fica mais opaco. Então, esse perda do clareamento, na verdade, é um processo de remineralização total da subsuperfície. Muito bem, então, nesse estudo lá de 2010, a gente já teve a informação, poxa, há um maior clareamento, entre aspas, durante o processo de desidratação ou opacificação do esmalte. Eu brinco lá na USP, na nossa graduação, que eu falo assim, quer fazer um clareamento sem gel clareador? Eu tenho a técnica. É só assistir a minha aula de clareamento, 2 horas de aula, rolete de algodão aqui, rolete de algodão aqui e os dentes expostos. Secou o dente, ele fica mais branco. E vai demorar um pouco para pigmentar de novo. Então, muito melhor do que usar aqueles cremes dentais que tem tingimento por Covarina Blue, é usar o quê? Deixa o dente secar. Por isso que tem pacientes que falam assim, eu durmo, eu acordo, o dente tem um monte de manchinha e depois some. O que é isso? Desidratação. O cara está dormindo de boca aberta. Provavelmente roncando e enchendo o saco do seu companheiro. Né? Muito bem.
E esse fenômeno da desidratação ou da desmineralização da subsuperfície está relatado na literatura desde 2003. Mas aí, a Reina Tanaka, a japonesinha, lá em 2010, provou isso para a gente. Olha só, com peróxido de carbamida, 10%, sem clareamento. Maior densidade mineral é o quê? Esmalte aprismático, da superfície. Mais para dentro, um pouquinho menos de densidade mineral. Fez clareamento por 2 horas, ó, caiu a densidade mineral da subsuperfície. Olha lá, 1 dia em contato com saliva, já voltou ao normal. Resumindo, clareamento rouba mineral do dente? Rouba. Volta para o dente? Com certeza volta, especialmente se estamos usando o quê? Creme dental com flúor. Por quê? Porque o flúor funciona como uma reserva de cálcio na superfície do dente, no formato de fluoreto de cálcio. Então, sai especialmente o carbonato de cálcio da estrutura dental. A hidroxiapatita não vai sair no clareamento porque é uma molécula muito complexa. Ela tem 10 átomos de cálcio. O carbonato de cálcio, só 2. Então, sai fácil, tem fluoreto de cálcio. Vum! Joga ele para dentro de novo. Tá? Legal. Mesma coisa acontece no clareamento de consultório. E aqui, chamando a atenção, como é que o clareamento do dente, e aí os chineses separaram, clareamento só do esmalte acompanha o dente, clareamento da dentina não acompanha. Isso é a prova que, para nós, o mais importante é o clareamento do esmalte. Por isso que quando reduziu de 8 horas de sono para 1 hora durante o dia, o clareamento continua funcionando bem, só um pouquinho mais lento, porque você está clareando principalmente esmalte. Ó, o esmalte em relação à dentina. Então, o esmalte tem maior influência, a luminosidade aumenta com a opacificação do esmalte. Muito bem, então, esse aqui é o estudo lá da Federal de Santa Catarina, feito lá em 2010, publicado na Journal of American Dental Association. E o que eles chegaram à conclusão? Olha só. Usando por 16 dias, clareamento por 1 hora só, moldeira, isso é em vivo, pacientes. 1/3 dos pacientes estavam satisfeitos. Com 16 dias, 100% dos pacientes que dormiam com a moldeira já estavam satisfeitos. Então, está vendendo a ideia que dormir é melhor. Beleza. Mas, se esperar mais 2 dias, o resultado é igual. Aqui, sensibilidade. Para quem usou durante a noite. Só 20% dos pacientes relataram nada de sensibilidade. E os pacientes que utilizaram só por 1 hora, 86% relataram nada de sensibilidade. Resumindo, usar por 1 hora é um puta negócio. Por quê? Vai demorar um pouquinho mais. Mas você vai ter o quê? Menor risco de sensibilidade. Então, 8 horas, maior velocidade, maior satisfação, maior risco de sensibilidade. 1 hora, velocidade quase igual, precisa de mais 2 dias, satisfação menor em 16 dias, menor risco de sensibilidade. Então, por isso que a gente já não usa mais a técnica para dormir com a moldeira. Se você tem o paciente que já fez muito clareamento, dormindo com a moldeira, você vai mudar a técnica dele? Não! Deixa ele dormir com a moldeira. Cara, ele é um cara de sucesso dormindo com a moldeira. Você pode falar para ele, se você quiser, não dormir, hoje pode, tal. Mas, não, tô de boa. Então, dorme com a moldeira. Tá? Mal não está fazendo. E os clareadores de farmácia? Opa! E aí, como é que fica? Então, lembrem que no passado, a Oral-B tinha o quê? White strips na farmácia, com a Gisele Bündchen, fantástica, né? Falando, puta clareador e tal. E o que os dentistas tinham de alegria no coração? Ódio da concorrente da Colgate, né? Até o momento que, por pressão, por consulta popular dos dentistas, nós mudamos
a lei, e a lei reduziu, a Anvisa reduziu, que pode vender em farmácia é peróxido de hidrogênio até 3%. Mas o white strips era ruim? Era bom pra cacete. Mas meus pacientes chegavam e falavam assim, poxa, seu clareamento é muito mais caro do que aquele produto da Oral-B na farmácia. Mas ele não presta, né? Eu falei, não, ele é bem bom. Ah, mas... então vou comprar aquele lá, não vou fazer com você. Sem problema. Mas se doer, você liga pro 0800. Eu não sou seu consultor. Quando eu te vendo um clareamento, eu sou o responsável por tudo que está acontecendo. E os dentistas ficavam putos, e eu falava, não esquenta a cabeça, por quê? Porque boa parte dos pacientes vão ter sensibilidade. O que você faz quando está fazendo automedicação? Para de tomar o remédio. Simples. Então não tem que esquentar a cabeça. A gente vende uma consultoria, não é só uma plaquinha com gel clareador. Tá? Muito bem. E os clareadores de farmácia? Será que isso aí funciona? Então já vem sendo relatado, 2017, quase todos os dentifrícios para clareamento dental demonstraram ter um efeito benéfico na redução de pigmentação extrínseca. Ou seja, alguma ação tem. A questão é quanto? Quanto? Vamos lá, clareadores OTC, que isso é a sigla da indústria, que é over the counter, vendido no balcão na farmácia. Beleza? Então, esse estudo aqui, deixa eu voltar aqui, em 2015, publicado aqui no Brasil, olha lá, comparou sem clareamento, quanto que mudou de cor. O creme dental da Crest com clareamento não fez diferença nenhuma. O creme dental, mesmo com 8 semanas, olha, creme dental com o produto para bochecho, não fez diferença. Ou, quer dizer, fez bem mais diferença. Depois, o white strips, aquele que vendia na farmácia. Bom, peróxido de hidrogênio a 10%. Vamos lá, o clareador nosso de consultório da Ultradent. Poxa, o white strips tá lá, tá junto. Ou seja, aquele produto realmente clareava, realmente não precisava do dentista. Por isso que a lei mudou. Agora não pode passar de 3%. Porque o cara tem que depender do controle do dentista. Ok? Então, olha a nossa importância, porque a gente chamou a responsabilidade para a gente, com a mudança da lei. Mas agora a gente tem que entender para poder orientar o paciente. Tá? Só entendendo, mancha por café ou por cigarro? Poxa, a pigmentação com cigarro é muito mais intensa, mas o clareamento com peróxido de hidrogênio, 6%, é eficaz. Só a escovação mantém o clareamento após pigmentação com cigarro, pois esta é superficial. A pigmentação com café só sai com clareador que a gente vende para o dentista, ou para o paciente. Tá? Então é importante. O café é mais crítico. Mesma coisa, esse estudo, mostrando também, isso aqui, no Clinical Oral Investigation de 2018, lá do grupo de Ponta Grossa, a pigmentação intrínseca e extrínseca com a nicotina. A profilaxia no consultório e o clareamento em consultório com peróxido de hidrogênio a 35% são eficientes, mas o clareamento é mais. Tá? Então a profilaxia vai melhorar? Vai. Mas o clareamento é indispensável. Então a gente hoje faz retoque de clareamento. Tá? Há quanto tempo depois? 6 meses depois a gente faz retoque de clareamento. Os efeitos do clareamento em fumantes 30 meses depois.
Então, 30 meses depois do clareamento, com o peróxido de carbamida 10%, há sim a volta de pigmentação com em pacientes fumantes e não fumantes. Ou seja, nós estamos falando 2 anos e meio depois, pigmenta. Não é só para manchas extrínsecas, pois o mesmo após a profilaxia dentária, os dentes pareciam um pouco mais escuros do que o resultado imediato do clareamento. Então, realmente a gente tem uma pigmentação um pouco mais profunda. E aqui, já um estudo bem mais aqui focado no clareamento. O uso de cremes dentais reduziram o manchamento dental pelas diferentes bebidas pigmentadas, mas o efeito da Covarina Blue, por exemplo, quem que é esse? Covarina Blue tem creme dental da própria Colgate que tem Covarina Blue. Por exemplo, o Luminous versão mais antiga, quando tinha peróxido de hidrogênio, acho que a 1% com Covarina Blue. E que essa empresa está saindo da Covarina Blue. Covarina Blue, por exemplo, o Close-Up Diamond. O que você faz? O que é a Covarina Blue? É um pigmento. Você vai aumentar a reflexão do azul do dente. Tá? Mesma coisa em 2021. Olha lá. O dentifrício com Covarina Blue pode ser uma opção viável para dentes manchados extrinsecamente, mas para manchas severas, o efeito da Covarina Blue foi mínimo. Então, as perspectivas para futuros estudos devem incluir o quê? O potencial do creme dental em prevenir pigmentação. É isso que hoje a gente mais trabalha nesta casa. Especialmente com os novos cremes dentais. Trabalhar a prevenção da pigmentação. Tá? Muito bem. Mesma coisa aqui. 9 pesquisas clínicas, isso aqui é uma revisão da literatura, mostrando 9 pesquisas clínicas comparando dentifrícios para clareamento com dentifrícios que não falam em clareamento, entre 5 dias e 8 semanas. 2 mecanismos mais utilizados: peróxido de hidrogênio a 1%, pelo menos, e abrasivos à base de sílica. Esse é um problema. Hoje, os cremes dentais que usam sílica têm uma abrasão maior, tá? E o carvão? Funciona ou não funciona? Vamos lá. Então, esse estudo lá da DA, em 2017, mostra dados clínicos e laboratoriais insuficientes para afirmar a segurança e eficiência indicadas para esses produtos. Mas 2017, muito tempo, né? Vamos lá. Esse outro estudo lá de Araraquara, onde todos os cremes dentais apresentaram algum resultado de clareamento. Então é óbvio que, em geral, as empresas vão falar assim: o meu produto clareia, meu creme dental clareia. Não está mentindo. O que nós queremos saber? Quanto clareia? Quanto que é isso? E aí a gente tem que comparar com o que a gente faz em consultório. Mas, com o carvão ativado, teve quase a metade da eficiência das pastas com microbeads, Covarina Blue e peróxido de hidrogênio. Ou seja, o carvão não foi legal, não resolveu. Mas vamos lá, mais para frente. Todos os cremes dentais... pronto. Esse aqui, maio de 2019, mais recente. Os dentifrícios à base de carvão vegetal, na ausência de evidências científicas comprovadas, podem ser considerados como um artifício de marketing. Caramba, vamos olhar então agora, 2024. Publicado agora, saiu agora. Um estudo feito com a Unesp São José dos Campos e com a Thaís Scaramucci, da nossa dentística, USP São Paulo. Comparando, poxa, um creme dental
que não é para clareamento, com um creme dental que tem carvão, outro creme dental da Oral-B, da Curaprox e da própria Colgate com carvão. E comparado com a pastinha para esfregar o dente com carvão, né? O White Max. E aí? O bicho pegou, né? Vamos ver. Bem legal, bem legal. O que nós temos aqui? Opa, pronto. O que nós temos aqui? Clareamento. Quanto mais baixa essa barrinha, melhor. Nós tivemos. E fizeram assim. Ação só química. Põe em cima do dente e vê. Ou ação com escovação. Associa escovação. E melhor ainda. Põe a solução pigmentante, escova com o creme dental. Depois põe a solução pigmentante, escova de novo. A única crítica que eu tenho para esse trabalho, pouco tempo, 5 dias só. 5 dias. E o que a gente vê? Nossa, o clareamento não aconteceu. Porque o creme dental, controle, é igual. Então é o quê? Limpeza só. Clareamento em si, clareamento por resultado de limpeza. Tá? Então não aconteceu. E inclusive a pastinha que é carvão, comprada na internet. Ó, não funcionou. Agora, vamos ver o desgaste do esmalte. Com 100 mil ciclos, a pastinha foi o inferno. Ela já piorou. Mas isso é crítico? Não. Mesmo a gente vendo essa barra estourando para desgaste, não é crítico. Então vai cair o dente do paciente? Não. Isso aí não é suficiente para um dano maior. Mas se você está o quê? É aquela história, você está na estrada, seu carro só usa na estrada, vai trocar pastilha de freio com mais frequência do que usa na cidade? Não. Está usando pouco. Aqui, essa abrasividade vai fazer grandes diferenças para o dente? Não. Mas se o cara já tem bulimia, já tem outras erosões ali, vai piorar. Olha a superfície do dente, controle. Com o creme dental, controle. Os que tem aqui o carvão, mas o White Max foi o piorzinho deles. Oi? Pode dar sensibilidade? Difícil. Tá? Então, esse é o ponto aí que a gente tem aí da literatura mais recente. Onde? Opa, vai ou não vai? Pronto. Os dentifrícios de carvão ativado não foram melhores que o convencional. Mesmo o da Colgate, com o controle da Colgate. Para esse estudo que foi feito nas universidades. A remoção das manchas está associada principalmente à escovação. Ou seja, cara, você tem que escovar. Se você não escovar, não vai. E o carvão ativado em pó apresentou maior efeito deletério sobre o esmalte. Sobre a superfície do esmalte do que em cremes dentais, pois reduziu o brilho e aumentou a rugosidade e desgaste. E chegando aí nos lançamentos recentes da Colgate, só para a gente entender, o que é o Luminous Glow? Primeiro, eu tive que tomar um banho de loja para ir lá na Anchieta, ir no centro de P&D, de desenvolvimento, para entender tudo o que estava acontecendo, porque a gente estuda clareamento há muito tempo. E todas as respostas vieram, isso foi muito legal. Primeiro, o creme dental, ele chegou no limite que pode usar na farmácia, 3%. Dá para clarear? O paciente pode eliminar o dentista com isso? Não. O cara vai ter que escovar pelo menos 2 minutos, 3 vezes ao dia, durante anos, para conseguir fazer o que a gente faz. Ou seja, você está dando 1 grão de feijão para o faminto. Demora muito. Mas a propaganda fala lá, clareia em, 10 dias. Sim. Quanto? É o suficiente? Esse é o ponto. Agora, isso aqui, eu paguei um pau. Isso aqui é muito legal. Por quê? Essa canetinha,
ela é uma sacada fantástica dessa empresa. Por quê? Aqui, o peróxido de hidrogênio é 3%. Só que aqui, 2 minutos de escovação. Torcendo para o desgraçado escovar 2 minutos. Né? E aqui, seca bem o dente e vai lá o paciente pinta o dente. O que tem nessa canetinha? Ela tem alta concentração de álcool para evaporar rápido e ele é um polímero com o peróxido de hidrogênio incrustado nele. Ou seja, é um substituto da moldeira. Pinta antes de dormir e vai dormir. No dia seguinte você acorda, você vai escovar, vai sair a casquinha ainda desse polímero. Ou seja, o negócio é bem promissor. A gente tem resultados de testes nossos? Não. Mas nós estamos começando agora. Em fevereiro a gente já está começando a fazer estudo clínico. Então, isso é bem promissor para quê? Manutenção. Por quê? Olha só, peróxido de hidrogênio, 2 minutos. Peróxido de hidrogênio, por uma noite. É a mesma concentração para um tempo mais amplo. Tá? Essa é a sacada. Lembra, um dos fatores que influencia, tempo de contato. Pessoal, era isso que eu iria falar para vocês. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu passar aqui. Que tudo aqui a gente já conversou, que são os pontos principais aí do que a gente quer nos cremes dentais. Só tirar isso aqui daqui. Pronto. E aí fazer um merchan, né? Essa é a nossa plataforma digital lá da USP. Você pode estar em qualquer canto do mundo, conecta com a plataforma e faz os cursos com a gente diretamente. Todos certificados emitidos pela Universidade de São Paulo. Quem tiver interesse, entra lá. Não estão os cursos disponíveis ainda para esse ano, nós vamos disponibilizar, porque a gente tem que fazer toda a regulamentação dentro da universidade. Mas se cadastra assim que a gente lançar os cursos, vocês recebem o comunicado dos cursos que nós temos. Tá bom? Na real, lá no Instagram, eu e mais esses 3 cabras aqui discutimos tudo o que acontece na odontologia clínica com respaldo científico de uma forma bem animada, bem descontraída. E por último, a gente está lançando esse semestre, começando esse semestre, na São Leopoldo Mandic de São Paulo, o nosso curso de especialização. A gente dava curso de especialização na PCD Central, até 2012 a gente, não. E aí a gente teve uma oportunidade bem legal de trabalhar da forma que a gente acredita de uma especialização com grandes nomes da odontologia brasileira vindo para dar aula no nosso curso. Tá bom? Pessoal, super obrigado. E amanhã a gente está no stand aí da GC fazendo um hands-on à tarde. Quem quiser brincar com resina, vamos brincar com resina lá. Amanhã, sábado de manhã, na FGM, o hands-on, e à tarde, grade científica do CIOSP, tá bom? Obrigado.